Uma das perguntas que a gente mais escuta no consultório é o que eu faço para substituir a carne. Normalmente as pessoas acham que a gente vai consumir um alimento só para substituir a carne, mas não é bem assim. Não é bem assim porque as proteínas vegetais estão distribuídas em todos os alimentos. E essa é uma coisa importante de você entender agora. Você não vai encontrar só no brócolis, ou só no shimeji, ou só no feijão. Todos os grupos do reino vegetal te oferecem proteína. E justamente esse consumo de alimentos, de várias fontes diferentes de alimentos, é o que vai trazer a quantidade de proteína que a gente vai precisar ao longo do dia. A gente fez um exemplo muito bacana aqui para vocês verem de como funcionaria uma alimentação desde o café da manhã até o final do dia na ceia. E a gente conseguiu ao longo desse dia fornecer 70 gramas de proteína, que é uma quantidade bem razoável só com alimentos de origem vegetal. Então, no café da manhã, por exemplo, a gente tem o tofu, que é uma fonte de proteína concentrada. E a gente trouxe ele aqui numa forma de ricota de tofu. E exatamente o que deixa ele interessante são os temperos, o azeite, o sal. Então, o tofu é um alimento para ser consumido dessa forma. A gente usou também fontes de carboidrato, como a banana, e a bolacha de arroz, ela vem aí como um acompanhamento desse tofu. E o abacate e a chia são as gorduras boas dessa refeição. Então, como vocês podem ver, a gente forneceu uma boa quantidade de proteína com carboidratos e também gorduras boas. E para o lanche da manhã, a gente sabe que a maioria das pessoas está fora de casa, precisa de algo mais prático. Então, por exemplo, a combinação de uma fruta, e a gente escolheu aqui uma fruta de baixo índice glicêmico, ou seja, você absorve isso de uma maneira mais lenta, com as sementes, e as sementes também são práticas. A gente usou a semente de girassol e a semente de abóbora. Lembrando que a função delas também é conferir um pouco mais de saciedade, porque toda semente tem gordura dentro. E para o almoço, algo que para o vegetariano ou para quem está querendo consumir menos carne é muito interessante, é ter algo prático em qualquer restaurante por quilo, que é a combinação de cereais com leguminosas. A gente sabe que o brasileiro gosta muito da combinação do arroz e do feijão, mas a gente colocou aqui para mudar um pouquinho o grão de bico. Então a gente vai também falar sobre a versatilidade do grão de bico, no sentido de que quando eu cozinho em casa, por exemplo, eu posso fazer várias receitas com ele. Então a gente já vai trazer esse grão de bico em outras refeições dos nossos dias também. Então aqui a gente tem a combinação de cereais e leguminosas, arroz integral e o grão de bico com um vegetal verde escuro. Lembrando que os vegetais verdes escuros aqui são importantes para a gente aumentar a ingestão de cálcio, já que a gente não tem nenhum produto de origem animal aqui. E, como sempre, os vegetais crus, para conferir também a quantidade de micronutrientes que a gente precisa ao longo do dia. Para o lanche da tarde, a gente resolveu trazer o grão de bico numa outra forma. Ele veio na forma de hummus. Para quem não sabe, é uma pasta árabe feita de grão de bico com tahine, limão e algumas especiarias ao seu gosto. E a gente colocou isso numa fatia de pão integral com as castanhas, no caso as castanhas de caju, e uma goiaba. O importante desse lanche da tarde é que nós reunimos os 3 grupos com maior teor de proteínas do reino vegetal. Então a gente tem as leguminosas na forma de hummus, os cereais na forma do pão e as oleaginosas na forma das castanhas. Isso confere um teor proteico altíssimo para essa refeição e costuma ser um lanche que antecede uma atividade física. Para as pessoas que treinam no período noturno, é uma ótima opção. O jantar a gente resolveu trazer de uma forma diferente, porque às vezes a gente vai comendo muitas leguminosas e acaba enjoando muito do grão, ele puro. Então a ideia foi fazer uma preparação. A gente trouxe aqui um hambúrguer de lentilha, a gente colocou também os vegetais verdes escuros, lembrando da fonte de cálcio e ferro, e os cogumelos e o milho. A questão do cogumelo é sempre bom a gente ressaltar, porque o cogumelo a gente acredita que ele seja uma ótima fonte proteica, mas na verdade ele vai te ajudar sim com uma quantidade de proteína, mas ele não é esse alimento que todo mundo pensa que eu vou, por exemplo, substituir a carne pelo cogumelo, que isso não vai dar certo. E na ceia a gente finaliza com um mingau. Na verdade, a aveia veio trazendo aí um teor proteico para fechar o dia e ainda com um docinho para quebrar para quem gosta de uma sobremesa. A gente misturou a aveia com cacau e água, nesse caso, mas você pode usar leite vegetal, você pode usar o que você preferir como base e, para finalizar, goji berry ou uva passa, damasco, outra fruta seca da tua preferência.
Então, uma forma que a gente mostrou aqui, desses alimentos distribuídos dessa maneira, mas é importante a gente falar que isso é muito individual de cada pessoa. Porque tem gente que gosta de um café da manhã mais leve, aí prefere comer um almoço mais reforçado, tem gente que não come lanche da tarde, pode comer mais no jantar. Isso é muito da individualidade de cada um e como que é a sua rotina, como que são os seus exercícios físicos. Então, nesse exemplo aqui, a gente procurou manter 1.600 calorias mais ou menos, tem a quantidade de cálcio, mais de 1.100 miligramas de cálcio a gente atingiu, com 18 miligramas de ferro e mais de 11 miligramas de zinco. Isso é importante pra gente saber porque a gente está atingindo todas as necessidades que a gente precisa desses micronutrientes. Então a alimentação vegetariana não tem mistério, basta combinar os alimentos da forma como você preferir, tenha planejamento, busque a variedade entre os grupos alimentares e sem dúvida todas as necessidades nutricionais você vai atingir. Então nesses vídeos a gente vai querer trazer um pouquinho para vocês desse universo vegetariano, tirar as principais dúvidas de como se organizar, de como se planejar, de como montar sua alimentação de forma adequada. E aí você vai perceber que isso é mais simples do que parece.